eu não tenho nada contra os negros, mesmo andando na guerra com eles, não tenho nada contra os negros. Eles não fui incentivado pelas nossas autoridades, né? Militares. Caso contrário, eu não ia lá. Voluntário não ia. Fui obrigado, eu e centenas de milhares deles. Muitos dos nossos colegas lá ficaram, perderam a vida, mataram outros simples. As guerras é assim, as guerras são destruidoras. Que eu passei por isso, nós na altura, pronto, assentamos praça como militares, a instrução é só matar, 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 matar. E a nível de alguma medicação, não sei, eles põem nas comidas alguma coisa para a gente. Aqui, as nossas culturas, a gente há pessoas mesmo que não lhe interessam nada. São pessoas sem quase interesse na sociedade. Não se importam destruir, como partir, como maltratar. E senão a nossa educação fica bem de todo o lado. As pessoas tendem a olhar para o poder, alguém que tem grandes posses financeiros. E o poder não é propriamente uma coisa que está ligada com outra. Sim. Eu costumo dizer que existe aquilo que é o poder real e a força do capital. Ou seja, o poder real está no povo, porque é o povo que pode, tem capacidades conscientivas, intelectivas, construtivas, de tudo. Somos nós que fazemos tudo. Tudo. Somos nós os criadores, os herdeiros da criação e por direito legítimo, os criadores, por natureza intrínseca, não? Somos nós que construímos as casas, as estradas, as cadeiras onde nos sentamos, os aviões, as tecnologias, não é? E esse poder da criatividade humana é o que está na origem, na base do capital. Ou seja, o capital não pode nunca existir sem a produção. E a produção só existe através do trabalho. E o trabalho é feito por aquele que é capacitado para fazê-lo intelectualmente, fisicamente, etc. Vários níveis de ocupação a que nos dedicamos, não é? A produção agrícola, pois obviamente que as batatas e as couves não vão nascer espontaneamente, a não ser que as sementes nasçam, mas que se espalhem por si próprias. Mas uma agricultura cuidada para evitar as ervas daninhas e as pragas de insetos, etc., produz muito mais, melhor qualidade e quantidade para a subsistência humana. Ora, essa produção, que no fundo é a própria terra que nos dá, a nossa mãe natureza, né? Esses frutos, esses legumes, vegetais que necessitamos para a nossa alimentação, para a nossa sobrevivência e para a nossa vivência. Existe aquilo que é a vivência e existe aquilo que é o negócio. O negócio é o business, em inglês. Se partimos a palavra business, significa que é a capacidade, a ocupação, estar ocupado, busy, né? Mas não necessariamente produtivo. Enquanto que a vivência tem a ver com a produção. Por exemplo, existem atividades que todos fazemos em casa, né? O cozinhar, o lavar a roupa, o lavar a louça, que são atividades de vivência, às quais o Estado não pode nunca colocar impostos. São atividades, não deixam de ser trabalho, não é? Porque se passamos uma hora a dedicar à limpeza da casa ou a lavar a roupa, é trabalho. Mas não é uma atividade comercial. É uma atividade de vivência. Se eu passar uma tarde na horta
a cavar, a plantar e a fazer com que as plantas, os vegetais cresçam, regar, seja o que for, não é uma atividade comercial. É uma atividade de vivência, porque esse trabalho vai dar o resultado, que é o fruto do trabalho, não é? A comida que vai alimentar o corpo. Quando agarro num balde de figos ou de amêndoas e... Adoro figos, sou louco por figos. Sim? E Então eu Algarve. já vamos apanhar uns Ok. que agora estão quentes, mas daqui a bocadinho estão bons. E então, se agarro num balde de figos e vou ao mercado, ali já existe, e vou trocá-los por dinheiro, ali já existe uma atividade comercial, que no fundo também não deixa de ser uma atividade de vivência, porque eu vou usar aquele dinheiro da troca do produto do trabalho e da natureza em si, porque no fundo, pronto, se eu não apanhar os figos, eles caem no chão ou os pássaros comem-nos, não é? Mas se vou trocar aquele produto por dinheiro, moeda corrente, que vou utilizar para comprar pão ou vinho ou ou outra coisa que preciso, não é? Não deixa de ser uma atividade de vivência à qual o Estado não teria o direito de impor imposto. Mas, por exemplo, isto é uma taxa que tenho que pagar. Se eu, A quem? pois, ao Estado, não é? Porquê? Exatamente. Existe assim. Do IVA. Pois, é por isso mesmo que se chama imposto. Ou seja, existe aquilo que é o tributo ou contributo e existe aquilo que é o imposto, não é? Um contributo não é imposto. Eu vou contribuir para que juntemos um pote com dinheiro suficiente para arranjar a estrada. Isto é uma contribuição voluntária. Nós deveríamos ter a capacidade de decidir onde o nosso contributo vai ser dirigido. Ou seja, se nós somos contribuintes, né, nós temos o direito de exigir, ok, eu vou contribuir isto, mas aquilo tem que ficar arranjado, não é? Seja um hospital, uma via pública, seja o que for. É um contributo voluntário por parte do indivíduo que pertence ao público, não é? Ao povo, somos todos nós, não é? Existem pessoas que confundem essas palavras, a distinção entre povo e cidadão, e põem tudo dentro do mesmo saco. O cidadão isto, o cidadão aquilo. O cidadão é incapaz de seja o que for. O cidadão não passa de um estatuto. Eu não sou um cidadão, eu tenho um estatuto de cidadania. Isto é fundamental. A compreensão deste princípio é fundamental para que saibamos quem somos e qual a nossa relação para com o Estado, quem é o Estado e qual a sua relação para conosco, os do povo vivente. Eu costumo acrescentar a palavra vivente porque é essencial que distingamos, porque o cidadão não é vivente. O cidadão é um estatuto, é um objeto de lei, é um subjeto, é um sujeito. Lá está, a palavra sujeito é outra palavra legalística que significa que é um indivíduo que está sujeito ou submetido a uma certa autoridade. Está sujeito. Eu não sou um sujeito, eu sou um homem vivente, consciente e discernente. Tal como todos nós, os do povo vivente, somos nós os criadores do Estado. O Estado é infértil. O Estado nunca criou absolutamente nada. Se questão de resolver um problema de eletricidade, mudar uma lâmpada, mudar outra coisa, não sabem. São incapazes. Eles são o povo. Eles são E é elite. usadores. Ou seja, eles são intermediários entre o povo e a elite. Sim,
ainda ontem havia um artigo sobre um protesto aqui em Alt, né? Houve um protesto de cidadãos, de elementos do povo, da comunidade, né? Que estão a protestar contra o desvio da água de uma determinada ribeira por uma entidade privada que tem uma horta de laranjeiras. Ora, a água é um bem comum. A água não pode nunca ser privatizada. A ideia de que a Nestlé quer privatizar as águas da terra, as fontes principais de água potável, água consumível, isto é ridículo, porque a Nestlé é uma corporação. A Nestlé não precisa de água para viver. É uma entidade morta. Não é? É uma corporação, é uma entidade incorporada por um processo de lei. Nós, os do povo vivente, nós somos água. 70% ou 80% do nosso corpo é água. Não é? A água não pode nunca ser privatizada. E quem pense que pode ser, está totalmente e radicalmente equivocado, porque a água é a base da vida. Aliás, a água é mencionada em muitos textos sagrados como um elemento importante. Claro, claro. Por exemplo, nas igrejas, a água benta. A água benta que representa a água seminal, a água da vida, a fonte da eterna juventude. É um processo alquímico. A fonte da eterna juventude não é algo que se vai encontrar por aí, numa floresta abandonada qualquer. Essa fonte está dentro. O alquimista não é um misturador de poções mágicas. Um alquimista é um indivíduo que busca o autoconhecimento e que procura essa fonte da vida eterna dentro de si e não fora. Não existe nada fora, não existe Deus algum fora de ti. Já diz Krishnamurti, que acho que é um dos grandes professores, mestres da nossa civilização, né? E ele diz exatamente isso: não existe Deus fora de ti. Porquê? Existe sim a manifestação disso que podemos chamar da consciência divina, em tudo. Deus não pode nunca ser um ser. Deus é o conjunto. O conceito de Deus é muito difícil de explicar. É muito difícil e muito delicado, porque muitas crenças são manipuladas e depois, se estamos a falar de Deus para uma audiência ateia, pois lá está este aqui com fanatismo religioso e não sei o quê, não sei o que mais. E depois ainda há o detalhe que muitas pessoas não sabem, que é o Deus das três religiões abrâmicas é o mesmo, apenas está numa trilogia. Sim, sim. No fundo, os índios americanos chamavam-lhe o Grande Espírito. É uma forma mais simples. Jesus em si também nunca falou de Deus. Refere-se ao Pai. O Pai, quem é o Pai? Não é que seja um patriarca autoritário que esteja ali com o poder a tirar trovões e raios e corriscos. Não, não. É a força criadora. Esse grande espírito é a força ativa, de princípio masculino, né? A luz em si, que falamos da última vez em relação à luz e às trevas, né? A luz que penetra no passivo. E qual é o passivo? É a terra, a mãe, a natureza, que tem os princípios da fertilidade, que dá a vida. A terra, se fosse sozinha, sem o sol, não poderia ter a riqueza de vida que tem. Então, né? Jesus costuma ser considerado, ou chamado em alguns sítios, como o Deus solar, ou o planeta solar. Exatamente. The Son of God, the Son as God.
Ou seja, muitas religiões pagãs e antigas veneravam o sol. E os cristãos dizem, mas estes aqui são pagãos a venerar o sol, Deus está para além do sol. Sim, mas o sol é a manifestação desse princípio criador, porque é aquele que irradia, não é? O sol é aquele que dá tudo. A irradiação solar é dar. O sol dá-nos calor, cor, som, luz, vida. O Chico Xavier já dizia que se Jesus é o sol, ou seja, não tira férias, é constante. É constante por trilhões e trilhões e trilhões de anos, incessantemente, sem querer absolutamente nada em troca. O sol dá e dá e dá e dá, sem esperar nunca absolutamente nada em retribuição. Nada. Sem uma finalização. Exatamente. Sem esperar nada em troca. Exatamente. É o dador de vida, não é? Por isso que compreende-se que os cristãos vejam Deus como algo acima do sol, não é? Mas como nós conhecemos a vida na Terra, o sol é o dador da vida, que pode ser a essência solar, pode estar muito para além do sol, pode estar para além da galáxia, pode estar para além do universo, não é? Mas assim, a nível mais físico da natureza, o sol é o dador da vida, a Terra é a criatriz. A semente, quando encontra o terreno fértil, com o calor suficiente, a umidade suficiente, os nutrientes suficientes, depois desponta a luz. A lua. Pronto, a lua simplesmente reflete a luz solar. A lua é apenas um satélite, ok? Que tem uma influência na Terra. Porquê que a Lua tem está colocada numa posição exata onde, pronto, em primeiro lugar, a gravidade, não é? Que se estivesse demasiado perto da Terra, a própria gravidade da Terra atrairia a Lua contra a Terra e colapsaria, não? Se a Lua estivesse mais afastada, sairia da órbita. Ora, está colocada num ponto exato onde as forças gravitacionais se mantêm constantes, não é? E depois... Pois, e depois, para além dessa posição perfeita onde a Lua foi colocada, porque tudo aponta que a Lua foi colocada ali propositadamente. Por exemplo, quando existe um eclipse solar, né, no momento em que a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, a Lua ocupa exatamente a circunferência do Sol. Quando é um eclipse total, temos a capacidade de ver a corona, não é? Solar, mas a Lua está ali colocada naquele sítio exato. Se estivesse um pouco mais afastada, veríamos um círculo de Sol à volta da Lua. Se estivesse um pouco mais próxima, taparia completamente o Sol, mas não. Está ali colocada no ponto exato entre a Terra e o Sol, da óptica terrestre, que é de cá que nós observamos, cobre o círculo do Sol perfeitamente. A astrologia não é a predição do futuro. A astrologia é o estudo das influências psicológicas e físicas de acordo com certos princípios psicológicos, energéticos, espirituais, não é? Influências nas personalidades e nos comportamentos de certos indivíduos de acordo com essas alterações, não é? E isto, pois, muita gente diz, eu não acredito em astrologia.
mas não acredita. Porquê? Porque nunca realmente se dedicou a observar aqueles padrões, porque existem certos padrões. Eu gosto de perguntar qual é o signo das pessoas. Porquê? Porque dá-me mais ou menos uma ideia, não vou saber quem é a pessoa, não é? Mas dá-me uma ideia onde existem certos padrões de interesse e de dedicação. Por exemplo, só para dar um exemplo assim por alto, os cancerianos, não é? Não quer dizer que sejam todos, mas, numa forma geral, gostam de colecionar coisas, porque o caranguejo está sempre a arrecadar tudo o que encontra para a sua toca. E então, o canceriano é sensível, porque é regido pela lua, não é? Os egípcios, os babilónios tinham muito estudo Sim. de astrologia. Sim, sim. E também os povos pagãos, lusitanos, ibéricos, celtas, nórdicos, as próprias... Por exemplo, no Natal, não é? De onde é que vem o Pai Natal? De onde é que vem a rena, aquele animal cornudo que acompanha o Pai Natal? Eles dizem, era um santo, a Santa Claus, né? Nicolas. Claus significa, é um encurtar de Nicolau, o São Nicolau, que era um caridoso e que dava presentes às crianças e não sei o quê, não sei o que mais. Mas se vamos investigar mais a fundo, são tradições pagãs nórdicas. E esse indivíduo de barbas brancas e acompanhado por um cornudo não era do mais positivo, porque representava o Natal nos países nórdicos. Eram, portanto, o solstício de inverno, e quando o sol sai só por poucas horas, bastante baixo no horizonte. E então era uma altura do ano que era temida pelos os povos nórdicos, e essa entidade do São Nicolau, que foi mais tarde nomeado São Nicolau e adaptado pelo mundo cristão como celebração, o homem vestido de vermelho, que vem com um saco às costas dar presentes aos meninos que se comportaram. É uma adaptação, porque isso que a Igreja Católica fez foi readaptar todas as tradições que já existiam antes do cristianismo, para atrair esses povos pagãos. Ok, eles têm esta celebração nesta altura, então vamos adaptar estas celebrações para coincidir, não é? E a mesma coisa é o coelho do Natal, da Páscoa. Já que falaste na deusa Ishtar, sim. Podes explicar um pouco? Quem é essa deusa? Um pouco. A deusa Ishtar era uma das deusas do panteão macediano, né? Da espiritualidade romana pagã, antiga, antes em que pronto, mesmo durante os tempos do cristianismo era isso que praticavam, o culto a Mitra, o deus Mitra. E esse deus Mitra tem muitas similaridades com o Cristo. Também nasceu no dia 25 de dezembro. A comparar com Horus, o filho da deusa Ísis. Há muitos deuses, ou que é que não estamos a falar de 3 ou 4. Exato. Estamos a falar de uma série deles. Fuji no Japão, que era um deus também equiparável ao Cristo, não é? O deus solar, que também nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Ora, o cristianismo, catolicismo, eu gosto de fazer a distinção, porque as pessoas não compreendem que o catolicismo em si não é uma religião. Adaptou o cristianismo como religião, mas o catolicismo não tem nada a ver com a religião.
O catolicismo tem a ver com governação. A palavra eclésia é uma palavra que vem, que nós usamos como igreja, mas vem do grego antigo, eklos, que significa os chamados. Ou seja, quem são os chamados? São aqueles que eram chamados, tipo deputados, não é? Eram eleitos para decidir situações jurídicas do bem comum, social. Não é? E então, por isso que nasceu o Código Canónico, não é? Ou as regras eclesiásticas que têm a ver com lei. O Código Canónico, cana, que é um instrumento de medida, não é? É o instrumento de medida de todos os outros códigos de lei romana, aos quais estamos submetidos a esta lei marítima do almirantado, que é a lei do mar. A lei do mar romana, que tem a ver com a escravatura, que é o transferir dos escravos nos navios, não é? Ora, nós, os do povo vivente, nós não somos seres marítimos, nós somos seres terrestres. E então, como seres terrestres, é a lei da terra que se aplica a nós. Essa lei da terra está expressa no direito natural e naquilo que mais tarde veio a ser o direito comum. Apesar do direito comum também ser assim uma manipulação, é originado com a Magna Carta, né, 1112 ou 1215, se não estou em erro, sim, 1215, acho que foi a altura em que essa Magna Carta foi escrita em Inglaterra, que retirava o poder totalitário ao rei e o distribuía entre os nobres, não é? Os representantes do povo. Aquilo que é o direito comum está baseado, tem 3 princípios fundamentais, não é? Não matarás, não roubarás e não interferirás com a liberdade de outrem. São as únicas leis que precisamos. Não é? Para que tenhamos uma vida comum, socialmente, pacífica e justa. Não é? Qualquer violação a um destes 3 princípios seria punida de acordo, ok, roubaste, agora vais fazer algo em troca para restituir, retribuir o dano que causaste. Nas prisões, por exemplo, não há essa mudança. Se analisarmos as prisões de Portugal com as prisões da Noruega ou da Suécia, o que eles fazem lá é a reabilitação. Sim. Aquilo que se faz em Portugal é meter as pessoas em jaulas. Sim, as prisões cá são escolas de crime. Porque se existe um jovem que é apanhado com uma substância herbácea qualquer, não é? Ilegal. Em primeiro lugar, não existe Estado que tenha jurisdição, ou tribunal, que tenha jurisdição sobre uma planta criada pela natureza. A jurisdição do tribunal sobre a cannabis ou sobre a couve é exatamente a mesma. Não é? Então essa legalidade é ilegítima, ou ilegalidade é ilegítima. Mas para além disso, um jovem que nada percebe de crime, mas quer ter se quer se divertir, pode ir beber uns copos, mas se não gosta de beber, pode ir fumar com os amigos, não é? Uma substância herbácea qualquer e é apanhado com aquilo e vai preso. Okay? Quando ele vem de lá, ele vem com a escola toda. Mas quando entrou para lá não percebia nada de crime, porque não é um criminoso. É simplesmente um jovem que se quer passar um bom tempo, quer se divertir, quer, sei lá. As prisões não passam de negócios altamente lucrativos,
os quais o sistema judicial e a lei, a legislação assiste, não é? E não é eficiente nessa reinserção social. Podem existir alguns programas, né, de educação, de cursos profissionais, etc. Mas a maior parte dos criminosos, quando saem de lá, vão continuar a fazer mais ou pior, porque agora já sabem certas coisas que não sabiam antes, a nível de crime e de atividades ilícitas, não é? Aprendem tudo e mais alguma coisa. E as prisões são os maiores centros de tráfico. Portanto, em Portugal não temos esse problema, mas outros países existe, é a pena de morte. Sim. Ou seja, que direito é que tem uma instituição, uma corporação, um Estado, de dizer que tu mereces morrer? É a mesma coisa que tentar corrigir um crime com outro crime. Não é? Por exemplo, se apedrejares alguém, é crime. Porque é uma violência contra a pessoa, não é? Mas, se for um apedrejamento até à morte a uma mulher infiel, já existe a normalização do crime, que é agora aceito pela sociedade, mas não deixa de ser crime. É crime. Ou seja, essa punição é tão criminosa, ou mais ainda, do que o acto em si, não é? Então, um crime nunca pode ser servir para corrigir outro crime. Foi mais através da mensagem de Deus. A invasão romana, ou seja, os povos lusitanos resistiram durante 200 anos. 200 anos, não é? Viriato somente liderou os lusitanos durante 8 anos, até que foi assassinado. E a invasão romana, eles não conseguiam penetrar nestes territórios pela força das armas, porque o povo lusitano desenvolveu aquilo que os romanos chamavam de latrocínio, que era, latro vem de ladrão, ou seja, a palavra ladrão vem daí, latrocínio, que era o atacar quando eles menos esperavam, onde lhes causavam maior dano. E era altamente eficiente que o próprio Viriato foi chamado a Roma, ou foi elevado como amigo do povo romano, a certa altura, não é? Mas algum general romano que chegou cá e decidiu, isto aqui, tanta riqueza natural, ouro, cobre, nós temos cá de tudo, não é? A fertilidade da terra, o clima que nos permite uma agricultura de excelência. Nós poderíamos cá ter produção agrícola de exportar. Tínhamos antes, foi tudo destruído pela comunidade económica, não é? Sim. Acaba por destruir a economia, a autossubsistência e a autonomia do povo. Ou seja, aqui o município de Lagoa, nos tempos antigos, era totalmente autossuficiente. Nós não precisávamos de nada de fora. Pronto, existiam certas coisas que precisávamos de fora, não é? Mas tínhamos a indústria das pescas, não é? Desde a Nossa Senhora da Rocha até Ferragudo, esta costa toda eram vilas pescatórias, não é? Todas estas terriolas costeiras algarvias dedicavam-se à pesca já do tempo anterior aos romanos. Aqui em Val de Olival existem evidências de tanques onde eles produziam aquilo que era a garuda, ou como se chama, que era uma pasta feita à base de peixe que os soldados romanos usavam, não é? Era fácil de transportar para as rações dos soldados quando iam,
por aí, pelas terras afora, não é? Mas antes dessa presença romana que também temos em Vila Moura e por aí, várias outras terras, Silves, a ponte romana que ainda está ali de pé hoje em dia, não? Com mais de 2000 anos, se formos de acordo com o calendário gregoriano, que existe ali uma manipulação, mas isso é história para outro dia. Ora, os povos lusitanos, como estava a dizer, resistiram às invasões romanas de tal forma eficientemente que os romanos tiveram que recorrer ao assassinato, à traição e ao genocídio, porque de outra forma não conseguiam, não é? Por isso que fala-se muito da teimosia do lusitano, não se governa nem se deixa governar, não? Mas entretanto o lusitano lutou até à sua própria extinção. É por isso que não temos quase nada de história. Nas escolas aprende-se o quê? Viriato, não é? Assassinado. E que mais é que sabemos? Era um pastor. Que mais é que sabemos? Pouquíssimo. A não ser alguns escritores que se dedicaram a investigar, a maior parte por pesquisas de escritores romanos ou gregos ou outros escritores que escreveram sobre estes povos de cá, porque a nossa própria história foi totalmente obliterada, apagada, porque não lhes interessa, porque este regime que nós temos hoje em dia é o regime romano, através da lei romana que é implementada em todos os tribunais do mundo ocidental. Aliás, até basta ver pelo estilo arquitetónico de alguns edifícios. Exato, exato. No próprio Parlamento está lá em letras grandes Lex. Lex, que significa lei. Não é? A Lex Romana, aquilo que eles dizem é Pax Romana. O que é Pax Romana? De pacífico não tinha nada. A Pax Romana foi conseguida à base de sangue, derramamento de sangue e genocídio. Não era uma paz romana, porque aquilo que eles fizeram cá nos povos lusitanos foi totalmente inaceitável. Eles convidaram os povos, as pessoas das várias terras, ok, vamos nos encontrar, vamos falar sobre a paz romana e não sei o quê, mas têm que vir desarmados. E, entretanto, quando chegaram lá pessoas desarmadas de várias zonas das terras lusitanas, velhos, mulheres, crianças e tudo, os romanos sacaram das armas e começaram a assassiná-los. Houve uma altura que só num dia mataram mais de 30 mil pessoas. A sangue frio. Isto não se conta nos livros da história portuguesa. Porquê? Porque Portugal em si é uma colónia invasora. Por isso que eu sou pela soberania lusitana. Não é? Portugal somente foi criado no ano 1130. Pronto, existem várias datas que desde da Batalha de Ourique, etc. Certos eventos que são discutíveis em relação à fundação real do país, que é Portugal, mas antes disso já existiam cá gentes. Claro, quem foram os soldados que lutaram na Batalha de Ourique e que morreram? Se Portugal ainda não existia, eram portugueses? Não eram portugueses. Eram o quê? Espanhóis também? Não eram espanhóis, porque existiam vários reinos, o reino de Leão, o reino de Castela, etc. Vários reinos na Península Ibérica. Portugal não existia. Quem eram esses soldados? Maioritariamente eram lusitanos, não é? Que ainda sobreviveram, aqueles que sobreviveram e que a maior parte dos que sobreviveram foram escravizados pelos romanos depois da invasão, não é? Porque os homens de idade de lutar não se renderam nunca. Por isso que o lusitano foi exterminado.
existiram sobreviventes, obviamente, que foram escravizados, submetidos à lei romana e à tal Pax Romana, agora são todos submetidos, e ainda estamos. Hoje em dia, a lei romana continua a impor-se sobre o povo nativo. As pessoas é que não têm a consciência disso. Existem, para aqueles que querem pesquisar, aquilo que é um gene lusitano, que só existe cá nos portugueses. E então, estas terras sempre foram cobiçadas por outros povos. Desde os fenícios, os visigodos, os árabes, os mouros, não é? Os romanos, etc. E hoje em dia continuam a ser cobiçadas. Só que existe um indivíduo que costuma pôr vídeos no YouTube que tem um canal que se chama Eu Quero Imigrar.com ou uma coisa assim. Ora, eu já emigrei, já passei demasiado tempo lá fora para chegar cá e deparar-me com o estado das coisas como estão. E por vezes arrependo-me. Porquê é que eu não estive cá? Pelo mínimo que eu possa fazer, eu já não vou a lado nenhum. Daqui podem forçar, independentemente da qualidade de vida, porque a maior parte dos portugueses que imigram vão à procura de uma qualidade de vida melhor. Ganhar mais dinheiro, porque se regem pelo dinheiro. Pensam que mais dinheiro lhes traz melhor qualidade de vida. Se não ficar cá ninguém a lutar por aquilo que é nosso, e não estou a chamar ao nacionalismo exacerbado, né? Porque também existe uma grande manipulação naquilo que é a palavra nação. Ou seja, a palavra nação vem de nascere, não é? Os nativos da terra. A nação é o conjunto do povo. E qual é o mal em proteger o teu próprio povo? Pronto, obviamente que os indivíduos do lado da sinistra esquerda, não é? Quando ouvem a palavra nacionalismo, ficam assim todos alterados e não sei o quê. Mas é como se tiveres os ciganos, por exemplo. Eles não têm a nação. São povos, é um povo apátrida. Não têm uma pátria. Não é? Mas é um povo soberano. E então eles têm comunidades fortes. Quando existe um problema com um, tens ali dezenas deles a protegê-lo. Qual é o mal nisso? Quem não gostaria de ter um tio ou um irmão que viesse no teu auxílio quando estivesse numa situação de necessidade? Não é? Um povo que se preza e que tem orgulho naquilo que é, como o povo português deveria ter, não é? Mas pronto, lá está, eu não promovo o patriotismo português. É por isso que eu vou às origens e prefiro antes chamar-me de lusitano. Porquê? Porque a Lusitânia é a terra da luz. O Fernando Pessoa falava naquilo que era o Quinto Império. Não é? O Quinto Império é o império da consciência. E é a nossa responsabilidade, como lusitanos, o povo da luz, trazer à existência esse império da consciência. Porque quando existe consciência, existe justiça, existe paz, existe harmonia, existe respeito mútuo, existe dignidade, honra, não é? Os princípios do poder, não é? O imperador, não é? É sempre representado com um cetro ou um caduceu, que é o símbolo masculino do poder, e o globo, que é o símbolo feminino. É a combinação entre
os dois princípios, o ativo e o passivo. Não é? O autoritarismo não tem nada a ver com este princípio do imperador, que é a carta número 4 do tarot, não é? Por exemplo. Não é? Este imperador, ou este império da consciência, não é um império autoritário, nunca poderá ser. É um império baseado em princípios, valores humanos, valores da consciência, respeito mútuo, em paz, em harmonia, felicidade. Porque, no fundo, qual é o objetivo último da vida? É a felicidade. Podemos andar à procura de dinheiro, mas o que é que realmente queremos? Não é o dinheiro, é a felicidade. Pensam é que o dinheiro vai me trazer a felicidade. Exato. Depois vê-se coisas de celebridades, músicos, atores que Sim. têm carreiras de sucesso, mas depois cometem suicídio. Exato. Milionários que têm tudo, mas não são felizes. Que lhes serve? O que lhes serve o bem material. Por isso que a liberdade não é uma coisa física. Porque este corpo pode estar aprisionado entre 4 paredes, né? Durante um período de tempo, ou até mesmo durante uma vida inteira. Mas se o ser é livre, essas 4 paredes não vão, simplesmente vão aprisionar o corpo. Somente é possível escravizar corpos. É fácil escravizar os corpos através da manipulação do pensamento. Por isso que o Bob Marley diz, release yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Ou seja, liberta-te da escravidão mental. Ninguém mais do que tu pode alcançar a liberdade. Ninguém mais que tu pode te liberar. Por isso que Krishnamurti diz, Deus não existe fora de ti. Ou não existe Deus algum fora de ti. Porque podemos ir ao templo, à montanha, à igreja, à sinagoga, à mesquita, não é? Às cavernas, ao Tibete, mas não vamos lá encontrar nada. Vamos encontrar aqui a liberdade íntima, aquela que é eterna, que está para além da fisicalidade. É a liberdade do ser. Eu sou o quê? Ser. E isto é uma questão altamente espiritual, que nada tem a ver com a religião. Eu sou ser. O ser é espírito. O espírito é livre. O espírito é imortal. É possível tu seja uma pessoa altamente espiritual sem estar associado a uma religião. Exato. Religar, a palavra religar, significa reconectar. Né? Como ligamento. Voltar a ligar. Voltar a ligar o quê? Ok. Porque como é que vais ligar algo que nunca foi desligado? Se eu nunca me desliguei do ser, do meu íntimo, eu não preciso de um intermediário, um padre, um bispo ou um papa, que vá fazer essa reconexão por mim. Ora, a intenção é exatamente esta. Provocar o desligar para que a religião possa colocar um intermediário, ou a religião em si possa ser um intermediário entre tu e Deus, que no fundo não é mais que o teu próprio íntimo. Não é? Portanto, é algo imposto para controlar as mentes das pessoas através da crença, através dos comportamentos, e sendo assim podemos ter, porque a Igreja Católica está por detrás da escravidão dos povos, desde as invasões aos países, aos territórios americanos, do norte, do sul da América, etc.